Olá, pessoal. Professor Tassilo Medrado, tudo bem? Estou passando aqui, mais uma vez, para dizer a vocês que essa aula foi gravada por uma necessidade imperiosa de um exame que eu tenho que fazer amanhã, sexta-feira, ainda como parte de uma programação de vários exames que estou fazendo para fazer a cirurgia do meu olho direito, de catarata. E, lamentavelmente, os exames estão caindo sempre nas quintas ou sexta-feiras pela parte da manhã. Não sou eu que marco, é a clínica que marca, são né, o plano que marca, então eu não tenho como mudar, tá, pessoal? Depende da disponibilidade do médico, ok? Do laboratório, enfim. Mas aí, para vocês não ficarem sem aula, eu vou gravar essa aula para vocês, ok? Vamos falar hoje sobre estrutura de balanço, tá? Vamos falar sobre estrutura de balanço patrimonial, vamos compreender o que é um balanço patrimonial, tá? Então, vocês já viram aí alguns componentes que fazem parte do balanço patrimonial na contabilidade. Nós vamos hoje falar sobre exatamente essa questão do balanço patrimonial em si. Ah, o balanço patrimonial é considerado uma demonstração contábil, né, uma das mais importantes demonstração contábil. Demonstração são todos os relatórios que são disponíveis, né, para a contabilidade, que a contabilidade disponibiliza para os gestores, para os administradores, enfim, para quem se interesse por ela, exatamente pela contabilidade em si, né, pelos os lançamentos que acontecem dentro das empresas através dos seus fatos contábeis, né? Enfim, então nós vamos falar um pouco sobre balanço patrimonial. De uma empresa, de uma organização em um dado momento. Via de regra, se utiliza o final do ano, 31 de dezembro de cada ano, ou qualquer outra data que você queira estipular. Você pode fazer um balanço mensal, né, ou um balanço anual. Normalmente, as empresas fazem balanços mensais para ver mês a mês como que a empresa está se desenvolvendo, se a empresa está crescendo, está tendo algum problema que está impedindo o seu crescimento ou não, tá? E onde pode, então, a partir daí, ser feito, tomar algumas ações para que as coisas se ajustem. Nós vimos também que o balanço patrimonial, ele é composto por bens, direitos e obrigações, tá? Então, aqui, bens, mais direitos e obrigações. Então, isso forma a pizza completa. Então, bens e direitos, mais obrigações formam o patrimônio da empresa. Quando eu digo patrimônio, eu estou me referindo ao patrimônio e não ao patrimônio líquido, né? Vocês já viram que o patrimônio líquido é quando a gente pega os bens e direitos e subtrai das obrigações. Aí nós temos o patrimônio líquido, o PL, que foi, inclusive, veículo, instrumento de estudos das nossas aulas anteriores, inclusive a avaliação que vocês fizeram, certo? Então, a estrutura do balanço ela é mais ou menos dessa forma. Tem do lado aqui, esse lado esquerdo tem um ativo, do lado direito tem um passivo, tem um ativo composto pelos bens mais direitos e o passivo constituído por obrigações e mais o patrimônio líquido. Observe que intencionalmente do lado de cá está em azul e do lado de cá está em vermelho. Por quê? Porque o ativo só é o que nós chamamos de lado positivo do balanço, tá? E tudo que pertence à empresa e que é da empresa, os bens e direitos, então nós chamamos de lado positivo do balanço. O passivo é o lado negativo do balanço. Por isso que ele está em vermelho, porque eles são as obrigações que a empresa tem para com diversas as suas instituições ou pessoas, entendeu?
O ativo ele representa o conjunto de bens e direitos de propriedade da empresa, né, que tem uma chargezinha legal, né, para carregar na televisão, rádio, tá? Então, são os bens das empresas. E o ativo também são os itens do patrimônio que trazem benefícios para a empresa, né? Então, todo ativo ele traz benefícios para a empresa. Nós vamos ver isso com mais detalhe na frente. E o passivo representa as obrigações exigíveis da empresa, são as dívidas que serão reclamadas pelos credores, né? Quando eu digo reclamadas, porque quando o credor, quando ele cede um empréstimo, por exemplo, à empresa, quando a instituição bancária cede um empréstimo à empresa, ou quando o fornecedor vende matéria-prima para a empresa a prazo, ele está, na verdade, depois ele vai reclamar esses valores que são devidos, né? Por isso que a gente chama isso de dívida que serão reclamadas pelos credores. O passivo são também pode ter as obrigações não exigíveis no patrimônio, né? Aquilo que não é exigível diretamente da empresa, certo? Nós vamos ver com mais detalhe lá na frente. Então, as origens de recursos são todos os recursos que entram na empresa e passam obrigatoriamente pelo passivo, né? Obrigações do patrimônio líquido. Então, as origens dos recursos, elas advêm exatamente do passivo, porque é onde você vai obter os recursos para financiar suas operações dentro das suas empresas, ou, né, investir em ativos, investir em imobilizado, em compra de equipamentos, estoque, matéria-prima, tá? Enfim. Por isso que as origens de recursos, elas nascem eminentemente do passivo, né? Do passivo. E o patrimônio líquido consta do lado de cá, porque eu já falei para vocês que o patrimônio líquido é aquilo que é da empresa, mas ela fica do lado negativo porque é o que a empresa deve para os seus sócios, para os seus proprietários. A origem de recursos, os recursos são originados dos proprietários, né? Dos fornecedores, do governo, dos bancos, financeiros, certo? Então, os recursos eles podem ser de recursos próprios, né, dos recursos do proprietário, ou podem ser de terceiros, né? Fornecedores, governo, bancos, financeiras, ok? Enfim, então essa é a composição da origem dos recursos dentro do balanço patrimonial. As aplicações de recursos, nós temos origens, e essas origens são onde surgem os dinheiros, onde eu vou pegar esse dinheiro. Então, se ele tem uma origem, ele tem uma aplicação, né? Lembre que na contabilidade as coisas não podem ficar soltas. Se eu tomo 10 mil reais emprestado para comprar um equipamento, então eu tomo 10 mil reais emprestado, contraí uma dívida, eu tenho que gerar uma aplicação desse dinheiro na empresa, na compra desse bem, que será um ativo. Então, eu tenho 10 mil reais de bens e tenho uma dívida de 10 mil reais que eu tomei emprestado. Lembra que vai ter sempre, né, essa relação, certo? Então, a origem dos recursos e a aplicação do recurso tem que ser feito exatamente no ativo da empresa. A origem e aplicações, então, que a empresa só pode aplicar aquilo que tem origem, né? Eu falei para vocês, a empresa não pode aplicar o que ele não tem de origem, o que ele não buscou de empréstimo ou de financiamento, certo? Então, para cada aplicação, eu tenho para cada origem, eu tenho uma aplicação desse recurso. Por isso que o balanço patrimonial ele tem que ser igual. O total do ativo tem que ser igual ao total do passivo. Né? Aqui embaixo eu tenho o capital próprio, que é o capital integralizado, o capital que a empresa investiu, colocou lá dentro, e aqui eu tenho um capital de terceiros também, dentro do meu passivo. Então, essa é a estrutura do balanço, bem claramente. Ok, pessoal? O balanço patrimonial, o termo balanço vem do latim da expressão balances, que lembra uma balança entre dois pesos, né? Então tem que ter um equilíbrio.
Então, você perceba que o ativo tem que ser igual ao passivo. As balanças têm que estar em equilíbrio, não pode estar uma para cima e outra para baixo, né? E o ativo tem que estar maior do que o passivo. Tá? Então, no balanço patrimonial, o total do ativo tem que ser igual ao total do passivo. Por quê? O total das aplicações que foram obtidas, o total, desculpa, da origem dos recursos que foram obtidos deve ser aplicado diretamente na empresa, certo? Sua função qual a principal função, então, do balanço patrimonial? A sua função principal é identificar a saída ou a saúde financeira, perdão, e econômica da empresa. Então, o balanço patrimonial é um retrato que vai expressar em um determinado momento estanque, uma fotografia, em um determinado momento, até aquele momento que foi elaborado o balanço de como a empresa está, né? Então, se o balanço ele é mensal, então a cada 30 dias de cada mês é feito o balanço. No dia 1º do mês subsequente, aí já é outra história, já não entra naquele balanço mensal, porque o retrato já foi batido, né? Então, qualquer fato novo que venha acontecer, fato contábil, ele entra para o exercício do mês subsequente, certo? Se for um balanço anual, também. Então, se for de balanço anual, fecha-se no dia 31 de dezembro de cada ano, bate-se a foto, né? Por isso que se diz que o balanço ele é estático, tá? Ele é estático, ele não é dinâmico, ele é estático. Representa todas as transações e todas as operações e lançamentos que foram feitos até aquela determinada data. Ok, pessoal? Então, tomar muito cuidado com isso. É muito importante isso. Já foi questão de concurso, quando se perguntou, o balanço ele é estático ou é dinâmico? Não, ele é estático, tá? O balanço patrimonial demonstrativo, o balanço patrimonial, ele é estático. Ele é a fotografia do momento. Se eu bater uma foto minha agora, nessa posição, eu vou ficar nessa posição, mais tarde eu já tirei minha mão, já se processou outras cenas, mas o momento que eu estou aqui é o momento em que foi feita a radiografia. Então, o balanço é radiografia do momento de uma situação financeira ou econômica de uma determinada empresa. A situação econômica e financeira. Uma empresa pode estar em excelente situação econômica, né, com imóveis, equipamentos, investimentos em outras empresas, mas com uma péssima situação financeira, sem dinheiro para pagar suas dívidas. Então, ela pode ter todos esses ativos aí, imóveis, equipamentos, máquinas e tal, mas ele pode estar sem dinheiro para pagar. Então, quando você fala situação econômica, é a situação de bens patrimoniais que a empresa tem, né, economicamente falando. E quando você fala de financeira, se fala de dinheiro, né, de capacidade de pagamento, do que a empresa tem disponível para cumprir com suas obrigações, tá? Honrar com seus compromissos financeiros perante os seus fornecedores, enfim, perante o governo, os pagamentos dos impostos e perante os funcionários e colaboradores no pagamento do salário desses funcionários e colaboradores. Na próxima lâmina, a gente vai falar sobre a soma de apresentação do balanço patrimonial. O balanço patrimonial ele tem uma estrutura de apresentação, né? Ele pode ser representado em colunas justapostas, ou seja, uma ao lado da outra, que é o padrão, né? Ou colunas sobrepostas, uma em cima e outra embaixo. Vamos ver aqui o que significa isso, tá? Então, está aqui, isso aqui é uma coluna justaposta, do lado esquerdo tem um ativo, do lado direito tem um passivo, é a forma mais padronizada, tradicional de se representar um balanço, né? Mas também existe a outra, que é essa aqui, que é o ativo em cima e o passivo embaixo. Não é muito comum se usar esse tipo de representação, mas, via de regra, a gente vê nos jornais, quando algumas empresas publicam em revistas, por uma questão de espaço, né? Só se você pegar, ocupar o espaço nesse sentido, né? Retrato do que paisagem, né? Então, que nós chamamos de retrato e o anterior é o paisagem, né? Se a gente for falar na linguagem do Word, né? Aqui é a paisagem e esse aqui é o retrato, certo? Então, são essas duas formas de apresentação. Está aqui um modelo de publicação de um balanço, né? Vocês estão percebendo que ele
na justa posição, né? Ou seja, um retrato, né? Que está o coluna do ativo com suas contas, então, conta do passivo aqui também, né? Conta circulante, caixa, clientes e estoque, não vamos detalhar isso aqui. Aqui o permanente mobilizado, ele botou só apenas esse balanço com ativo circulante permanente, passivo circulante e patrimônio líquido. Né? Observe sempre que o patrimônio líquido consta desse lado de cá. Né? Então, aqui tem os fornecedores, os tributos que serão pagos, as obrigações de governo, né? O recolhimento, e aqui tem o patrimônio líquido, que é o capital da empresa. No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez, né, dos elementos neles registrados. O que significa dizer isso? Significa que o que é grau de decrescente de liquidez? Quanto mais líquido, mais disponível, ele fica em cima. Quanto menos disponível, ele vai descendo. Então, vou dar um exemplo. Caixa é uma disponibilidade, né? Caixa é o dinheiro, né? Está lá no caixa da empresa, então ele tem uma liquidez muito rápida, muito mais rápida. À medida que você vai descer no banco, conta movimento, o dinheiro está ali, mas está no banco. Então ele tem um grau de liquidez menor do que o do caixa. Estoque de mercadoria, por exemplo, ele é uma liquidez, ele também é uma liquidez, mas precisa vender primeiro a mercadoria para gerar dinheiro. Então ele vai decrescendo, né? À medida que é ativo imobilizado, eu estou lá um terreno, se eu precisar vender, eu vou vender, mas não tenho o dinheiro de imediato. Então, isso é chamado ordem decrescente de liquidez, ou seja, a ordem decrescente da disponibilidade do recurso que você queira no momento. Tá? Então, quanto mais líquido, ele fica em cima, quanto menos líquido, ele fica embaixo, e ele vai decrescendo nessa proporcionalidade, certo? O que é grau de liquidez? É o grau com que a empresa dispõe do recurso de imediato para fazer face a algum compromisso. Então, chega uma cobrança na empresa de 10 mil, de 5 mil reais, eu vou no caixa da empresa, tiro 5 mil reais e pago. Então, essa é uma liquidez imediata. Então, que chama liquidez imediata. Mas se eu não tiver esse dinheiro em caixa, eu tiver apenas mercadoria, eu vou ter que esperar vender a mercadoria para poder ter o dinheiro para pagar o compromisso. Então, esse grau de liquidez ele vai decrescendo à medida em que vai passando as contas e o subgrupo de contas que compõe o ativo da empresa. Certo, pessoal? O ativo da empresa. Então, nós temos aqui um exemplo, caixa, banco, duplicatas a receber daqui a 3 meses, bens de vendas, empréstimo a receber daqui a 2 anos, bens de uso, então a liquidez vai decrescendo conforme vai mostrando aqui, né, do maior para o menor. Essa setinha aqui, não, essa setinha. Vamos dar sequência aqui na nossa aula. O passivo. No passivo, as contas serão dispostas também em ordem decrescente de exigibilidade, ou seja, aqui, ordem crescente de liquidez, né, de capacidade de pagamento da empresa, e aqui é da exigibilidade, ou seja, aquilo que vai ser exigido da empresa para que ela pague de imediato. Por isso que eles chamam, utiliza o termo de exigibilidade. O que é exigibilidade? É exigir, tá? Alguma coisa. Então, ela vai decrescendo também à medida que vai descendo nos grupos do passivo. Então, nós temos aqui empréstimo a pagar daqui a 6 meses, empréstimo a pagar daqui a 3 anos, né? E o capital social da empresa, que a empresa deverá devolver ao seu sócio no momento de encerrar suas atividades, né? Quando fechar a empresa, decidir fechar a empresa, então tem que devolver esse dinheiro para os seus sócios. Então, ele vai decrescendo, né, do maior para o menor, o nível de exigência desses compromissos que a empresa tem, né? A empresa tem para assumir. Certo, pessoal? Muito tranquilo aí esse entendimento do que é exigibilidade, de que é grau de exigibilidade e qual é o grau de liquidez. Certo? Assim como no ativo nós temos um grau de disponibilidade de recursos que vai decrescendo à medida que as contas vão sendo classificadas, no passivo também a gente vai ter as exigibilidades, que são as exigências da empresa para fazer face aos seus compromissos, também vão decrescendo à medida em que o tempo de cobrança dessa dívida, cobrança desse endividamento vai se prolongando. Tá?
estrutura do balanço aqui está aqui mostrado. A legislação brasileira ela estabelece 3 grupos de contas para o ativo e praticamente também 3 grupos de contas para o passivo. Então, os grandes 3 grupos de contas do ativo são ativo circulante, realizado a longo prazo e permanente. No passivo circulante, passivo exigível a longo prazo e patrimônio líquido. Então, em resumo, o balanço, sinteticamente falando, ele é assim, ele tem os grandes grupos de contas, ativo circulante, ativo realizável a longo prazo e ativo permanente. A gente vai falar posteriormente de cada tipo de ativo, vamos falar também de cada tipo de passivo, vocês conheçam e tenham o conhecimento do que cada conta dessa representa. Ok, pessoal? Tranquilo até aqui? Todo mundo está entendendo, né? Uma boa. Então, nós temos aqui o ativo circulante, que será transformado em dinheiro, né? Para que a empresa possa fazer parte, faça os seus compromissos a curto prazo, né? O até realizado a longo prazo espera-se um tempo maior, né? Um tempo mais longo para receber, né? Isso é chamado a longo prazo. E o ativo permanente, normalmente, não se tem ele com tanta disponibilidade, tá? Então, diz que o nome é permanente. No passivo, nós temos aquele passivo que será pago de maneira imediata, né, a curto prazo. Nós temos o passivo exigível a longo prazo, que demora um pouco mais, um bom tempo. Isso aí é a longo prazo. A gente considera curto prazo até 365 dias, um ano, tá? Acima de um ano a gente considera longo prazo. Então, a nível de, já falei isso para vocês anteriormente, a nível de conceito de curto prazo e longo prazo, estabelece-se o prazo de 365 dias ou um ano. E o patrimônio líquido não precisa pagar, né, enquanto a empresa existir. Então, enquanto a empresa existir, o patrimônio líquido vai continuar ali, né? Seu capital, reservas de lucro, né, lucros acumulados, certo? Continua ali, não vai mexer nele, não. Não vai, né? Não vai se mexer nele para nada. Tá? Inclusive, a legislação nem permite mexer. E aí nós temos aqui o ativo circulante, utilizado a longo prazo, e o ativo permanente. No ativo permanente, nós temos investimentos, imobilizados, intangíveis e diferidos. Vamos definir cada um desses aqui. Por que ele é permanente? Gente, ele não é circulante. Tá? Ele não é realizado. Porque a empresa esquece isso aí. Quando ela investe, por exemplo, numa empresa, investe em ações na Bolsa de Valores ou em outras empresas, ela esquece aquilo ali. Certo? Ele está ali, é um investimento que vai, é como uma poupança que você faz, que vai estar sempre pelo que está existindo ali, né? Imobilizado também, que compõe todos os equipamentos, né? Móveis, utensílios, veículos, tudo que for físico, que for palpável, né? É imobilizado. Computadores, tá? Etc. Já o intangível é aquele que você não consegue tocar, mas ele existe. E o diferido são ativos que, nós vamos ver na frente, que são ativos que devem ser, que se utiliza em lançamentos futuros, chama diferido, né? Em um futuro bem próximo. Então, nós temos que fazer então a separação entre bens e direitos, né? Já que o ativo é composto por bens e direitos, bens, via de regra, são coisas físicas, né? E direitos são coisas que não são físicas, mas são aquilo que você tem a reaver de alguém, né? A duplicata, a receber, por exemplo, não é nada físico, mas é um direito que você tem, um crédito que você tem para receber. Um empréstimo que você faz a um funcionário, você tem direito de receber esse crédito de volta e, portanto, ele é considerado aí um direito. O ativo circulante é o grupo de encontram-se todos os bens e direitos que estão em constante circulação dentro da empresa, né? O grupo de bens que serão transformados em dinheiro, consumidos ou vendidos a curto prazo. Já falamos isso. O ativo circulante, nós temos o primeiro a nível
obedecendo aquela hierarquia de grau de liquidez, disponível caixa bancos, vai descendo, duplicatas a receber o cliente, estoque, despesas antecipadas, né, etc. Então, obedecendo sempre aquele grau de liquidez. O realizado a longo prazo compreende os direitos cujos vencimentos ocorrem após 365 dias, né? Assim como, ou seja, são considerados a longo prazo, você não tem como transformar esse dinheiro logo de imediato, então ele é uma coisa que você não pode contar assim para te socorrer de imediatamente, socorrer a empresa de maneira imediata. Os empréstimos que a empresa faz a diretores, acionistas, eles são classificados como ativo realizado, né? A empresa pode ter empresas que emprestam dinheiro para os seus funcionários a longo prazo, ou emprestam dinheiro a outras empresas, né, para pagar a longo prazo. Né? Isso está legalizado no artigo 179 da Lei 6.404/76, que é chamada Lei das Sociedades Anônimas. Essa lei é a lei que rege todas as questões envolvendo a questão da contabilidade, né, das transações e das operações que se desenvolvem dentro da empresa. O ativo alguns exemplos de ativo realizado no prazo, empréstimos por diretores e acionistas, empréstimos a coligadas, né? Empréstimos a coligadas, empréstimo a coligadas significa empresas que são próximas da nossa empresa, né? Empresas que a gente mantém uma relação comercial, uma relação de transação, né? Então, as empresas elas se relacionam com outras empresas e aí nós chamamos de coligadas, né? E o título é receber superior a 365 dias. Tá? Isso dentro do artigo. O ativo permanente compreende os bens que correspondem aos recursos aplicados na empresa de maneira permanente, né? Já vimos lá, e que dificilmente você vai transformar ele em dinheiro de imediato. Né? Mas ele não se destina à venda. O ativo permanente ele não é vendável, né? Ele não é uma mercadoria que você possa vender de imediato para você ter o dinheiro em caixa para você fazer face às suas obrigações, tá? Isso que é considerado permanente. E então, no ativo permanente, a gente tem o investimento, como nós já falamos, mobilizado, intangível e diferido. Né? Todos esses, o intangível ele foi introduzido pela Lei 11.638/97, que é uma lei que veio ajustar a lei, aquela lei anterior da Sociedade Humana, 6.404/76. Tá? O ativo, por exemplo, um exemplo de aplicação de investimento é comprar um quadro de Mona Lisa. Né? Você vai comprar um quadro de Mona Lisa, é um investimento que você está fazendo em obra de arte e você não vai vender de uma hora para outra, certo? É um investimento, né, que você está fazendo, que você não pretende mexer com ele. Ações em outras empresas e imóveis para renda, né? Aluguéis, né? Você adquire prédios e aluga, né? Casas, enfim. E o ativo permanente mobilizado são os bens destinados à manutenção da atividade principal da empresa, né? Ou ao exercício dela. E aí você precisa ter máquinas, equipamentos, móveis e utensílios, né? Você sentar, você tem um birô, veículos para se locomover, instalações para você colocar os seus equipamentos, imóveis para o uso, enfim. Então, isso é chamado imobilizado. E o intangível são aqueles ativos que não têm existência física, mas eles são bens que são incorpóreos, não tem corpo, não tem nada, mas eles são também importantes para a manutenção da companhia. Então, um exemplo disso são as marcas, patentes, né, os direitos, fundos de comércio, aqui está uma marca da Coca-Cola, que isso aqui é chamado bem intangível. E o diferido, como eu falei para vocês, são aqueles gastos que beneficiarão a empresa no futuro, né, no longo prazo, né, chamado gastos pré-operacionais, gastos de estruturação. Então, são gastos que a empresa se programa estrategicamente para o teu crescimento, o teu desenvolvimento, do teu parque industrial, né? Isso é chamado diferido. São bens, direitos, são direitos que você tem, que você vai oportunamente aplicar dentro da empresa,
no futuro, por isso que é chamado diferido. Diferido significa futuro, tá? Bom, então é isso que nós tínhamos para hoje, né? Essas lâminas aqui. Passei de uma maneira um pouco rápida, porque alguns conceitos nós já vimos, né? Já foi reiteradamente visto. Na próxima sexta-feira, vamos falar sobre a parte do passivo, né? As contas relativas ao passivo, que nós já definimos as contas do ativo. E na próxima aula, nós vamos falar sobre todas as contas de passivo, para fecharmos aqui, então, a questão da estrutura do balanço, tá? Bom, pessoal, essa é a aula nossa de hoje. Espero que vocês aproveitem ao máximo a aula, né? É uma aula gravada, mas é uma aula, de qualquer forma, né? Vocês, se fosse em tempo real, depois vocês poderiam rever essa aula. Agradecer a vocês a compreensão e uma boa aula a todos vocês e um bom final de semana. E, como sempre digo, se cuidem, né? Se cuidem, mantenham os protocolos de higienização, os protocolos para que vocês possam ter uma vida saudável, tá? Eu vou aqui interromper a gravação